O friozinho chegou de vez e algumas bebidas combinam demais com esse clima. Uma delas é o vinho. Você sabia que aqui no DF nós temos ótimas vinícolas e uma delas fica bem no meio da cidade, bem pertinho da gente? Pois é, a Maíra Guedes foi lá e traz todos os detalhes pra gente. Verdes, roxas, parrudas ou menorzinhas. Seja qual for a cor ou tamanho, os cachos de uva no pé têm sua beleza. O cultivo da uva tem duas finalidades: a produção de suco e de vinho e o consumo in natura. Apesar de mais comuns no sul do país, as uvas encontraram condições favoráveis ao mercado. O ambiente aqui da altitude e a questão das estações muito bem definidas se torna favorável para a produção de uvas e de frutas em geral, Com oscilações entre altas e baixas temperaturas em um mesmo dia, Brasília se tornou o lugar ideal para o cultivo de umas uvas específicas, as chamadas viníferas, seja aquelas ideais para a produção de vinho. A questão da amplitude térmica é um fator, a questão das estações do ano bem definidas, com a seca bem caracterizada, é um fator que agora proporciona um ganho qualitativo na produção. E a questão do manejo de solo, que a gente tem que fazer a correção, né? Então, aspecto ambiental, a questão da altitude, a questão da luminosidade é excelente. E essas estações bem definidas são fatores que favorecem bastante a produção. Exemplo que deu certo é esta vinícola no Lago Norte. É a única do DF localizada em área urbana. Marcos é vitivinicultor, profissional que planta uva e faz vinho. Ele é o responsável pelo espaço que começou como um hobby de família. A história começa com o meu pai no ano de 2010. Ele teve notícias de uma técnica que estava se desenvolvendo no sul de Minas, chamada dupla poda, que viabilizava, tornava possível produzir uvas de vinificação aqui na nossa região. Então, munido desse desejo de ter um vinho brasiliense, ele foi atrás de profissionais que pudessem assessorá-lo, trouxe uma pessoa que veio de São Paulo e implantou o seu parreiral aqui naquela época. O tempo foi passando, ele foi fazendo o seu vinho tradicional de garrafão, vinho colonial do sul do Brasil, até ter um problema de saúde, não pôde mais conduzir quando eu assumi e me apaixonei por esse ofício, por essa atividade. Conheci um enólogo, uma pessoa que tinha feito formação em enologia, tinha experiência pregressa, trabalhado em grandes vinícolas, propus o desafio a ele em fazer um vinho aqui do Lago Norte e ele aceitou e começamos a vinificar, conseguimos produzir um vinho bastante interessante, as pessoas estão gostando muito. Comecei a oferecer passeios enoturísticos para que as pessoas pudessem conhecer as técnicas de viticultura, como se faz o vinho. Fomos evoluindo, né? A demanda pela alimentação aconteceu, agora já temos também restaurante, de modo que agora o Vinhedo Lacustre hoje é um pequeno complexo de enocultura. Tudo aquilo que tem a ver com o vinho acontece aqui. A vontade de crescer foi tanta que o cultivo de uva para consumo próprio virou negócio. Do pé, então, as uvas vão para a prensagem, fermentação, maturação e, finalmente, para o envase. Hoje a plantação é aberta ao público. Os visitantes conhecem todas as etapas, desde a colheita até a produção do vinho nos barris de carvalho. O público passa pelo mirante, onde tem uma visão geral da plantação e também do Lago Paranoá. E claro, o passeio não poderia terminar de outra forma. Tem degustação do vinho produzido ali mesmo, na propriedade. Nós temos uma produção ainda artesanal. Eu utilizo equipamentos que eu herdei do meu pai, com outros que eu comprei, vieram da Serra Gaúcha. E com a supervisão do enólogo, a gente consegue fazer ainda muito manualmente, né? Por exemplo, o envase é todo manual, a parte de prensagem, ela utiliza máquinas mais simplificadas. A produção ela é artesanal, mas tem um certo valor nisso, né? Como a uva, a viticultura, ela tem essa coisa do trato manual, do cuidado individual do ser humano, do contato mesmo com a planta e posteriormente com a vinificação, isso, em certa maneira, agrega valor ao
produto, as pessoas acham interessante, de modo que elas também podem participar, elas tocam, manuseiam, faz parte do passeio turístico. Geralmente o cálculo que se faz aqui no Cerrado é o seguinte: para cada hectare plantado é possível fazer a colheita de até 8 toneladas de uva por ano. Esse quantitativo para indústrias como essa daqui, que produzem de forma artesanal, é suficiente para 4.000 litros de vinho, ou seja, 5.000 garrafas como essas daqui. Mas para chegar nesse ponto é preciso planejar. Para as videiras produzirem um fruto de qualidade, são pelo menos 5 anos de investimento na plantação. Só depois disso é que as uvas estarão prontas para serem transformadas em vinho. Um processo que também leva tempo, pelo menos 1 ano. Não dá para criar atividade do zero, assim, você vai ter que fazer um investimento pesado na parte de correção de solo, na parte de estrutura, qualificação de mão de obra, o apelo técnico mesmo, você fazer as podas, indução de poda e controle fitossanitário. Então é uma atividade trabalhosa, mas que rende frutos, né? Segundo a Emater, o DF possui 55 produtores de uva em uma área total de quase 90.000 hectares. A Emater tem o papel de prestar assistência técnica, né, e auxiliar nessas tomadas de decisão. Tem o papel também de fazer a parte de extensão rural, que é a educação continuada, né? De você qualificar o produtor, qualificar o trabalhador, apresentar opções de melhor fazer, as opções de técnica de produção, né? Vai passar pelo uso de fertilizantes, de poda. Então a gente dá essa assessoria, esse suporte para o produtor e tira dúvida. É um trabalho amplo. A plantação de sorgo ficou entre as 3 maiores